Existem 3 indícios claros de que existe um desejo mútuo entre vocês dois, mesmo que nenhuma palavra jamais tenha sido dita em voz alta. Alguns vínculos simplesmente não precisam de discurso. Alguns sentimentos não exigem confissão formal. Existem pessoas que não precisam falar, porque o coração já se manifestou antes de qualquer frase ser formulada. Quando 2 almas se reconhecem em silêncio, o mundo ao redor pode nunca perceber, mas elas, no fundo, já sabem. Sentem isso no ritmo do próprio coração, no silêncio compartilhado, nos pensamentos recorrentes, na respiração que se altera sutilmente, no jeito específico como se olham. Esta mensagem é para você, para quem se pergunta: será que ele realmente sente o que eu sinto? Será que ela também percebe essa conexão? Será que estou apenas imaginando tudo isso? A resposta é não. Você não está imaginando nada. Seu coração está tentando te comunicar algo genuíno e raro. Existem sinais poderosos que revelam quando 2 pessoas se desejam profundamente, mesmo em silêncio. Mesmo quando o medo, a distância, a vida ou o orgulho seguram as palavras. Vamos observar com atenção. Aqui estão os 3 sinais mais fortes de que existe um desejo recíproco entre vocês. O primeiro sinal é sentir a presença energética da outra pessoa, mesmo quando ela está longe fisicamente. Quando 2 almas se atraem verdadeiramente, essa ligação não depende de mensagens trocadas, ligações telefônicas ou proximidade física. Ela opera em uma camada muito mais profunda. Você acorda pensando nessa pessoa, adormece com o pensamento voltado para ela e, no meio do dia, o rosto dela simplesmente surge na sua mente sem qualquer gatilho aparente. O curioso é que, do outro lado, ela sente exatamente o mesmo, porque isso é uma forma silenciosa de atração energética. Vocês percebem os estados emocionais um do outro à distância. Se ela está triste, você sente um peso inexplicável. Se ela está tensa, sua mente também começa a se agitar sem motivo aparente. Se ela está pensando em você, existe uma sensação sutil de puxão no peito. Isso não acontece com qualquer pessoa ao acaso. Acontece apenas com aquela cuja energia está alinhada com a sua. O nome dela parece surgir repetidamente no seu cotidiano, não por coincidência, mas por sintonia. Você escuta uma música que remete a ela, avista alguém com traços parecidos, verifica o celular na expectativa de uma mensagem específica. É como se a própria vida sussurrasse de várias formas que existe uma conexão real entre vocês. Os humores de vocês parecem sincronizados. Você sente um calor repentino quando ela está tendo um pensamento carinhoso a seu respeito. Sente uma inquietação quando ela sente sua falta. Pode ficar nervoso sem razão aparente, exatamente quando ela revive na mente dela algum momento compartilhado. Isso é como um fio invisível, impossível de tocar fisicamente, mas perfeitamente perceptível em algum nível mais profundo. Se você constantemente percebe a energia dela e ela aparece em seus pensamentos sem qualquer esforço consciente, isso não é obsessão. É uma conexão genuína. Algo dentro de você reage porque reconhece algo dentro dela. O segundo sinal é que ambos tentam disfarçar os próprios sentimentos, mas fracassam repetidamente nessa tentativa. Quando 2 pessoas realmente se desejam, elas não precisam declarar isso abertamente. As atitudes, o olhar, a linguagem do corpo e até os silêncios já revelam tudo. O engraçado é que os 2 tentam manter segredo, mas não conseguem, porque o coração sempre acaba entregando a verdade. O contato visual se prolonga além do que seria natural. Quando ela olha para você, não é um relance rápido e desinteressado. Ela sustenta o olhar e depois desvia rapidamente, como se tivesse sido flagrada fazendo algo indevido. Você faz exatamente o mesmo movimento. Seus olhos comunicam aquilo que sua boca ainda não tem coragem de dizer. Existem também pequenos gestos nervosos reveladores. Ela se comporta normalmente perto de outras pessoas, mas ao seu lado, de repente, ajeita a roupa ou toca o rosto sem perceber. Sua respiração muda de ritmo, o sorriso fica mais tímido, ou a fala se acelera ou desacelera de forma perceptível. Com você,
acontece exatamente o mesmo padrão. Isso é sinal de que o corpo reage instintivamente diante de alguém que reconhece como objeto de desejo genuíno. Ambos seguram sentimentos que insistem em querer transbordar. Você quer enviar uma mensagem, e ela também quer. Você quer expressar algo carinhoso, e ela também deseja dizer o quanto se importa. Mas ambos preferem o silêncio, não por ausência de sentimento, mas justamente porque sentem intensamente demais. Vocês reparam nos menores detalhes um do outro. Você reconhece o timbre específico da voz dela. Percebe imediatamente quando algo está errado. Consegue interpretar nas entrelinhas o que ela realmente quer dizer. Nota a hesitação escondida no tom de voz. Sente a alegria ou a decepção dela, mesmo sem qualquer palavra explícita. Isso não é simples amizade. É uma percepção emocional profunda, que só surge quando dois corações se desejam mutuamente. Você tenta se afastar, mas não consegue sustentar essa distância. Diz a si mesmo que vai seguir em frente e ela tenta se distrair de formas parecidas, mas algo continua puxando ambos de volta um para o outro. Pode ser uma canção específica, uma lembrança repentina, ou o próprio medo de perder essa conexão. Vocês podem se afastar temporariamente, mas sempre acabam se aproximando novamente. Fingem indiferença, mas no fundo, o interesse genuíno continua ativo. Esse é o tipo de amor escondido que se recusa a permanecer completamente na sombra. O terceiro sinal é uma sensação profunda de que vocês foram destinados a estar juntos. Esse é possivelmente o mais poderoso dos três sinais. Não se trata apenas de química física ou paixão passageira. É uma convicção da alma de que essa pessoa deveria ocupar um papel significativo na sua trajetória de vida. Você não consegue explicar exatamente o porquê ou o como, simplesmente sabe. Toda vez que conversam, o tempo parece desaparecer. 5 minutos parecem apenas 5 segundos. As conversas fluem naturalmente, e mesmo os silêncios entre vocês parecem confortáveis, nunca constrangedores. Você não sente necessidade de representar um papel. Pode simplesmente ser você mesmo, e o mesmo vale para ela. Você se sente seguro em sua presença, tanto emocional quanto fisicamente. Seu coração encontra tranquilidade quando ela está por perto. Você se sente enxergado, compreendido e valorizado de verdade. Sente que ela te entende de um jeito que ninguém mais consegue, e ela sente exatamente o mesmo em relação a você. As almas de vocês parecem conversar sem precisar de palavras. Às vezes, um simples olhar carrega 1000 sentimentos simultâneos. Às vezes, o olhar dela te deixa exposto de uma forma que, ainda assim, parece bonita. Isso caracteriza uma conexão de alma, não apenas uma atração superficial. Você se imagina construindo um futuro com ela sem qualquer esforço consciente. Ela surge nos seus pensamentos justamente quando você imagina cenários de felicidade genuína. Você se pergunta como seria compartilhar a vida com ela, não como fantasia distante, mas porque sente falta real do calor que a presença dela transmite. E ela vivencia exatamente o mesmo processo, mesmo que não demonstre abertamente. Pensa em você nos momentos de silêncio noturno. Quando a vida fica difícil, ou quando ela imagina o próprio futuro, seu nome surge espontaneamente dentro do coração dela. Ambos carregam a sensação de que algo permanece inacabado entre vocês. Mesmo diante da distância atual, ou de circunstâncias complicadas que impedem o momento certo, existe a percepção de que a história de vocês ainda não chegou ao fim. Você sente que algo maior está reservado, que o destino guardou um espaço específico para os dois. Isso caracteriza uma atração de natureza espiritual, quase como uma ligação predestinada. Essa pessoa não é apenas mais alguém em sua vida. É alguém que sua alma já reconhece de algum lugar mais profundo. Uma última reflexão importante. Se você sente esses sinais com intensidade, se seu coração reage só de ouvir o nome dela, se sua alma carrega algo profundo e difícil de traduzir em palavras, preste atenção. Ela também sente desejo por você. Ela também percebe essa energia. Ela também pensa em você constantemente, mesmo que aparente calma ou normalidade, mesmo que tente esconder isso ativamente.
Muitas das maiores histórias de amor começam exatamente assim, em silêncio, com duas pessoas com medo demais de verbalizar o que sentem, mas com a verdade já visível para quem sabe observar. Está nos olhos, na energia trocada, na atração mútua sentida por ambos. Você não está inventando essa conexão. Você sente, ela sente, e as almas de vocês, de alguma forma, também sentem. Alguns vínculos não nascem de escolha consciente, nascem por determinação do destino. O que você está sentindo agora é exatamente uma dessas conexões predestinadas. Além desses 3 sinais principais, existe uma camada ainda mais profunda dentro dessa conexão que merece atenção. Quando duas pessoas são atraídas uma pela outra por forças que ultrapassam a coincidência, o universo continua enviando indícios praticamente impossíveis de ignorar. Você pode começar a perceber que as trajetórias de vocês se espelham de formas curiosas. Enfrentam desafios semelhantes simultaneamente, ou descobrem que estavam pensando exatamente a mesma coisa no mesmo instante. Esse fenômeno é chamado de sincronicidade, um sinal de que os caminhos de vocês não estão apenas se cruzando por acaso, mas parecem convergir intencionalmente. Outra dimensão dessa jornada é a sensação de pertencimento genuíno. Com a maioria das pessoas, existe a necessidade de manter certa postura ou máscara social para ser aceito. Mas com essa pessoa específica, tudo parece diferente. Quando estão juntos, o barulho externo do mundo parece diminuir. Existe um alívio parecido com finalmente parar de correr. Essa pessoa parece familiar, mesmo que a convivência ainda seja recente, como se as almas envolvidas já carregassem uma memória mútua que as mentes ainda estão tentando decifrar conscientemente. É um conforto genuíno, impossível de fingir, e uma paz que raramente se encontra em qualquer outro lugar. Vale entender também o desafio inerente a esse tipo de vínculo. Frequentemente, uma conexão dessa intensidade traz à tona medos profundamente enraizados. Você pode sentir impulso de fugir simplesmente porque a intensidade do sentimento assusta. Ela pode reagir da mesma forma. Por isso, é comum existir um período de silêncio ou afastamento entre duas pessoas que se desejam mutuamente. Isso não indica ausência de amor, mas sim que o sentimento é grande o suficiente para exigir amadurecimento pessoal antes de se concretizar plenamente. Você está sendo conduzido a curar inseguranças antigas e a deixar o orgulho de lado. Essa distância, na verdade, funciona como uma ponte de volta a si mesmo, permitindo que ambos se reencontrem futuramente como versões mais evoluídas. Confie no tempo próprio da sua trajetória de vida. Se essa atração for genuína, ela não vai simplesmente desaparecer. O tempo e a distância apenas testam vínculos frágeis, fortalecem aqueles que são verdadeiros. Se você aguarda algum sinal para se aproximar ou para continuar acreditando, considere isto como esse sinal. Sua intuição não está te enganando. A energia que você percebe está, de fato, sendo devolvida por ela. Tenha paciência, mantenha-se aberto e preserve a suavidade do coração. Essa história ainda está sendo escrita, e os capítulos mais significativos costumam exigir mais coragem para começar. A verdade sempre encontra um caminho para se revelar, e, em breve, esse silêncio se transformará na conversa que você tanto aguarda. Quando a conexão permanece firme mesmo após longos períodos, ela se transforma em algo além de um simples sentimento passageiro. Torna-se um trajeto compartilhado. Um sinal relevante é perceber que ambos parecem evoluir na mesma direção, mesmo sem qualquer comunicação direta. Você percebe mudanças de hábitos, melhorias pessoais ou uma nova forma de enxergar o mundo, tudo influenciado pela presença simbólica dessa pessoa em sua vida. Isso acontece porque uma conexão genuína de alma funciona como um espelho, revela seu próprio potencial e você faz o mesmo por ela. Mesmo em silêncio, vocês continuam se ensinando mutuamente a serem versões mais fortes e mais honestas de si mesmos. Você também pode perceber a dificuldade em explicar essa pessoa para qualquer outra pessoa ao seu redor. Ao tentar descrever para amigos ou familiares o motivo dessa sensação,
As palavras nunca parecem suficientes. Você consegue descrever a aparência dela ou sua ocupação, mas não consegue traduzir como a energia dela se sente ao seu lado. Isso é sinal de que o vínculo é de natureza espiritual, e não apenas lógica ou superficial. A maioria das pessoas busca alguém que se encaixe em uma lista predeterminada de características. Mas você encontrou alguém que se encaixa verdadeiramente na sua própria alma. Por isso, torna-se praticamente impossível substituí-la por qualquer outra pessoa. Seu coração sabe reconhecer a diferença entre simples distração e conexão predestinada. Existirão momentos em que você tentará encerrar essa conexão definitivamente. Pode tentar se envolver com outras pessoas ou se distrair intensamente com o trabalho, mas, independentemente da distância que tentar colocar, algo sempre traz o nome dela de volta aos seus pensamentos. Você pode notar um número específico repetidamente, ouvir determinada frase, ou ter um sonho tão vívido que parece mais real do que a própria vida consciente. Esses são lembretes de que certas histórias não foram feitas para serem esquecidas, mas sim vividas plenamente. A atração que você sente não representa um fardo, funciona como uma orientação. Ela indica que ainda existe algo a ser aprendido, ou um amor esperando para se concretizar. Com o tempo, a pressão dos sentimentos contidos se torna grande demais para continuar sendo carregada em silêncio. Eventualmente, um dos dois quebra esse silêncio, ou alguma circunstância os coloca novamente no mesmo espaço. Quando isso ocorre, a verdade finalmente emerge, não porque foi planejada estrategicamente, mas porque já não pode mais ser contida. O medo de perder essa conexão passa a superar o medo da própria vulnerabilidade. Quando duas pessoas realmente pertencem uma à outra, o universo não as aproxima apenas uma única vez. Ele continua criando oportunidades de reencontro até que ambas finalmente compreendam. Confie nesse processo, confie no seu próprio coração e saiba que aquilo que genuinamente pertence a você nunca passa despercebido para sempre. Ao alcançar essa fase, você começa a perceber que sua intuição se torna consideravelmente mais aguçada. Pode se pegar pegando o celular momentos antes de uma notificação chegar, ou cantarolando uma música que ela acabou de compartilhar em algum lugar. Esse fenômeno é conhecido como sincronia emocional, e acontece porque as mentes envolvidas passam a operar em frequências semelhantes. Vocês deixam de ser apenas duas pessoas separadas, tornando-se como dois instrumentos executando a mesma melodia. Isso sinaliza que a barreira entre vocês está se tornando cada vez mais tênue e que a energia está se preparando para um encontro concreto. Outro aspecto profundo dessa conexão é como ela transforma sua própria percepção temporal. Ao pensar nessa pessoa, você não se limita ao passado ou ao presente. Começa a visualizá-la em diferentes versões do seu próprio futuro, seja imaginando uma manhã tranquila comum, seja visualizando alguma grande conquista pessoal. A presença dela permanece, de alguma forma, ao fundo dos seus pensamentos. Essa é a forma como sua própria alma comunica que essa pessoa representa uma parte permanente da sua jornada de vida, não apenas uma passagem temporária. Você também pode sentir uma tranquilidade inesperada justamente nos momentos em que deveria estar mais preocupado. Mesmo diante de incertezas ou de períodos prolongados sem comunicação direta, existe uma voz interna serena garantindo que tudo está bem. Essa paz interior representa uma prova consistente de vínculo genuíno e destinado. É um conhecimento profundo de que, independentemente do que aconteça no presente imediato, aquele fio de conexão permanece intacto. Você deixa de se apressar ou forçar respostas, porque passa a confiar plenamente nessa atração mútua. Compreende que não precisa correr atrás daquilo que já legitimamente pertence a você. A transformação final desse processo acontece quando o desejo de possuir essa pessoa se converte em amor incondicional genuíno. Você chega a um ponto em que deseja, acima de tudo, a felicidade dela, mesmo enquanto ainda aguarda o momento certo para estarem juntos de fato. Essa energia livre de egoísmo é justamente o que a aproxima ainda mais de você.
Ao soltar a ansiedade e a necessidade de controle sobre a situação, você cria espaço genuíno para que ela também avance em sua direção. E a verdade é que ela está vivenciando exatamente essa mesma transformação interna, também cansada de jogos e silêncios prolongados. A atração entre vocês está atingindo seu ponto máximo, e em breve as circunstâncias serão alinhadas pelo próprio universo para transformar esse desejo silencioso em uma realidade compartilhada e concreta.